e em São Paulo, numa operação envolvendo fundos de pensão. Segundo a investigação, os fundos mandavam dinheiro para empresas do exterior para pagar a prestação de serviços inexistentes. O dinheiro era espalhado por contas de doleiros e voltava ao Brasil para suposto pagamento de propina. As operações causaram prejuízo ao Postales e aos Serpros. Pelo menos um empresário já está preso. E você vai ver também que o ex-governador Sérgio Cabral está de volta ao presídio de Bangu 8, no Rio. Mas a defesa quer que ele cumpra a pena em Benfica, onde várias regalias foram denunciadas. O Ministério Público pede que o STJ mande para a primeira instância as investigações contra 5 ex-governadores que deixaram os cargos para concorrer às eleições. O inquérito contra Geraldo Alckmin vai para a Justiça Eleitoral de São Paulo. A imprudência nas estradas e no trânsito. Motoristas fazem gambiarras e levam cargas de qualquer jeito, colocando em risco quem vem atrás. No interior da Bahia, o absurdo é no transporte de alunos. Eles são levados num caminhão, sem nenhum tipo de segurança. Um tumulto na Cracolândia essa noite terminou com a depredação de uma loja e de uma agência bancária no centro da capital paulista. Um australiano procurado há 20 anos por pedofilia foi descoberto por acaso no Rio de Janeiro depois de ser atropelado na praia de Copacabana. Alerta na saúde. Cai o percentual de mulheres que fazem mamografia na rede pública. Quase 9 milhões de exames deixaram de ser feitos no ano passado. O Palmeiras deixa a vitória escapar em casa na Libertadores. Na estreia dos brasileiros na Sul-Americana, o Fluminense venceu com folga. E são esses os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, dia 12 de abril. Bom Dia Brasil está começando. E nós começamos o Bom Dia Brasil de hoje falando de mais uma fase da Operação Lava Jato nas ruas do Rio, São Paulo e Distrito Federal. E dessa vez, Ana, a polícia investiga prejuízos nos fundos de pensão Postales e Serpros. Vamos então direto ter as primeiras informações ao vivo. Quem acompanha essa fase da Lava Jato no Rio de Janeiro é o Paulo Renato Soares. Oi, Paulo Renato, bom dia. Oi, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. Olha, é a primeira vez que a Lava Jato do Rio investiga contratos, investimentos feitos pelos fundos de pensão. São 2 fundos de pensão investigados. O Postales, que é dos funcionários dos Correios, e o Serpros, que é dos funcionários do SERP, o Serviço de Processamento de Dados Federal. Os funcionários públicos participam desses fundos de pensão para ter uma previdência complementar, uma aposentadoria complementar. Então, esses fundos de pensão têm muito dinheiro, fazem investimentos muito altos. Essa investigação aponta que os fundos de pensão estavam fazendo remessas de dinheiro para empresas no exterior gerenciadas por um operador financeiro brasileiro. Só que o Ministério Público Federal diz o seguinte, que essas empresas e os fundos de pensão estavam fazendo contratos que simplesmente não existiam, eram fictícios. Aí esse dinheiro, esses valores, eram espalhados por contas de doleiros no exterior e depois esses doleiros ofereciam esses valores em espécie aqui no Brasil para ser supostamente usado para pagamento de propina. Essa operação tem 10 alvos, são 8 aqui no Rio, 1 em Brasília e 1 em São Paulo. Em São Paulo, a gente já tem a confirmação de que foi preso o empresário Arthur Pinheiro Machado. Ele é dono de várias empresas, foi dono de corretora e ele é um dos suspeitos de fazer parte dessa operação. Chico e Ana. Obrigado, Paulo Renato. E um dos alvos da operação é o lobista Milton Lira, apontado como operador financeiro do MDB. Camila Bonfim, em Brasília, com mais informações. Camila, bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, para Ana e para todos. Olha, aqui em Brasília, os policiais federais estiveram na casa de Milton Lira, que fica no Lago Sul, que é um bairro nobre aqui da cidade. Há pouco, a nossa equipe acompanhou, tem as imagens da Polícia Federal lá na casa do Milton Lira, aqui em Brasília. A nossa colega Ana Paula Andreola acompanhou que a equipe da Polícia Federal saiu há pouco de lá, sem o Milton Lira. Ele é um operador que está ligado a fundos de pensão e também ao MDB no Senado e aparece em várias investigações da Polícia Federal. Inclusive, uma é bem recente e também envolve o Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, que é justamente o centro dessa investigação de hoje da Operação Rizoma. Na investigação recente, que eu estou me referindo, a de fevereiro, que foi a Operação Pausari, o Milton Lira, inclusive, foi alvo de mandado de busca, justamente porque ele estava envolvido num esquema em que havia um prejuízo no Postales por investimentos a partir de relatórios falsos, fictícios, para empresas. Essas empresas recebiam do Postales e repassavam a outros integrantes do esquema.
O Milton Lira também aparece em várias delações. Por exemplo, os delatores da Odebrecht apontam que ele tem uma grande ligação com o MDB no Senado e também um outro delator, esse da Lava Jato, o Nelson Mello, que é ex-diretor da Hipermarcas, que hoje se chama Hiperafarma, aponta também essa ligação com vários pagamentos. A partir de todas essas ligações estão até inquéritos abertos no Supremo e o Milton Lira então é alvo dessa operação de hoje, viu, Chico e Ana? Ok, Camila, a gente segue acompanhando então mais uma fase da Lava Jato nas ruas e vamos atualizando as informações para você ao longo do Bom Dia Brasil. E o juiz Sérgio Moro e o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, voltaram a discutir ontem durante uma audiência da Lava Jato em Curitiba. Veja na reportagem da Malu Maza. Marcelo Odebrecht foi ouvido pela segunda vez no processo que apura se o apartamento vizinho ao de Lula e o terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula foram pagos pela Odebrecht como propina ao ex-presidente. Os advogados de Lula têm negado as acusações. O novo depoimento foi pedido pela defesa de Lula logo depois que Marcelo entregou à Justiça novos e-mails que afirma ter encontrado no computador pessoal dele. A defesa do ex-presidente questionou o fato desses e-mails terem sido apresentados só na fase final do processo e pediu que Marcelo respondesse a 9 perguntas. Na audiência dessa quarta-feira, Cristiano Zanin disse que o trabalho da defesa estava sendo prejudicado e que só poderia esclarecer todas as dúvidas se tivesse acesso a todos os arquivos do computador de Marcelo. Eu acho que é um pouco uma brincadeira da defesa. Não, brincadeira não é. A defesa apresenta uma petição com questões escritas dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, pedindo que sejam respondidas. Agora a defesa vem e diz que não quer fazer as perguntas. A defesa não teve acesso ao material. Em março, o juiz Sérgio Moro permitiu à defesa de Lula o acesso aos e-mails de Marcelo Odebrecht. Mas Zanin alegou que o pedido era de acesso integral ao computador e que não foi atendido. As defesas estão na petição, eu posso ler para o doutor. Se é a dificuldade para fazer. Sem acesso. Vossa Excelência tem sempre gentis palavras a dirigir a defesa. A defesa de Lula fez algumas perguntas a Marcelo Odebrecht, mas nenhuma daquelas 9 que estavam no pedido inicial. Não, essa é a questão que eu coloquei, porque a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva não teve acesso ao computador do senhor, lamentavelmente. Então, eu tenho aqui restrições ao meu trabalho, porque, efetivamente, eu só vou aqui questionar o senhor em relação aos e-mails que o senhor selecionou. Quantos e-mails o senhor analisou, senhor Marcelo? Olha, eu já devo ter encaminhado mais de 3 mil e-mails, entendeu? Eu digo para o senhor o seguinte, é melhor que a defesa Lula fique com os e-mails, porque quanto mais eu vou, mais complica a vida dele. A discussão entre Moro e Zanin recomeçou quando o advogado reclamou de cerceamento de defesa. Vossa Excelência me permite só um esclarecimento? Não permito, foi feita uma afirmação, foi pedido acesso ao disco rígido contendo o espelhamento do computador do senhor Marcelo Odebrecht. O pedido foi deferido em relação à questão das mensagens eletrônicas. A compreensão do juízo era essa. Agora, tudo bem, a defesa está ampliando o pedido de ontem, eu estou deferindo aqui, vou consignar no termo. Agora, a justificativa da defesa de que foi cerceada é uma justificativa que não corresponde à realidade. No depoimento desta quarta-feira, Marcelo Odebrecht reafirmou que o dinheiro para a compra do terreno saiu da planilha Italiano, codinome do ex-ministro Antônio Palocci dentro da Odebrecht, e que era Palocci quem administrava a conta de propina. E o ex-governador Sérgio Cabral passou a noite no presídio de Bangu 8. Sérgio Cabral foi condenado a penas que somam 100 anos de prisão na Lava Jato. Ele foi transferido ontem de Curitiba para o Rio de Janeiro. Sérgio Cabral passou a noite no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio. O avião da Polícia Federal, que trouxe o ex-governador de volta ao Rio, pousou na base aérea do Galeão por volta de 7h50 da noite. Antes de ser levado para a cadeia, Sérgio Cabral fez exame de corpo de delito no IML. A primeira informação era de que o ex-governador Sérgio Cabral iria para Benfica, de onde foi transferido para Curitiba. Mas por volta de 8 horas da noite, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que Sérgio Cabral voltaria a cumprir pena aqui em Bangu 8, onde já esteve. A explicação da Secretaria é que ele já foi condenado.
O retorno de Sérgio Cabral para o Estado foi uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, tomada na terça-feira por 3-1. O advogado de Cabral alegou que a permanência do ex-governador do Rio no Paraná atrapalhava a defesa. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram a favor da transferência. O ministro Edson Fachin foi o único a votar contra. O Supremo pediu ainda que seja investigado eventual abuso de autoridade durante a transferência para Curitiba, quando Sérgio Cabral teve pés e mãos algemados. O juiz Sérgio Moro seguiu a determinação do Supremo e vetou o uso de algemas na transferência para o Rio. Sérgio Cabral ficou 83 dias preso em Curitiba. O ex-governador foi transferido para o Paraná depois que juízes da Lava Jato receberam denúncias de regalias no presídio de Benfica. Sérgio Cabral foi acusado de receber comida especial, visitas fora do horário e ter uma sala com TV de 65 polegadas para ele e outros presos. É a segunda vez que Cabral fica preso em Bangu, onde havia sido flagrado fora da área reservada para os detentos. Agora, as cadeias do Estado estão sob intervenção federal. A defesa de Sérgio Cabral vai pedir que ele seja levado para Benfica, onde estão vários presos da Lava Jato que também recorrem das condenações. Sérgio Cabral foi condenado 5 vezes em primeira instância na Justiça Federal por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As penas somadas chegam a 100 anos. Ele está preso desde novembro de 2016. Como você viu aí, Sérgio Cabral foi condenado 5 vezes, mas ele é réu em outros 22 processos da Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre o pedido de habeas corpus de Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Vamos saber mais com a Juliana Morronda, lá em Brasília. Bom dia, Juliana. Hoje, o que vai ser analisado nesse caso? Oi, Ana Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, os ministros vão analisar se existe alguma ilegalidade na prisão de Antônio Palocci, o que poderia levar a um habeas corpus por meio de uma ordem de ofício. O relator, Edson Fachin, já esclareceu que não encontrou nenhuma ilegalidade. O julgamento teve início ontem. Na primeira parte, os ministros decidiram por 6-5 que o Supremo não poderia analisar o pedido em si. A razão é que o pedido de habeas corpus é anterior à condenação de Antônio Palocci pelo juiz Sérgio Moro. De acordo com o entendimento da maioria, isso faz com que o habeas corpus não enfrente questões colocadas na sentença. Ao fim do julgamento, o relator Edson Fachin disse que, apesar disso, analisaria se Palocci estava preso em decorrência de alguma ilegalidade, o que poderia fazer com que ele concedesse o habeas corpus de ofício, ou seja, mesmo sem que a defesa tivesse feito o pedido corretamente. Fachin esclareceu que não encontrou nenhuma ilegalidade e que, por isso, não concederia o habeas corpus de ofício. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. O Supremo também deixou para hoje o julgamento do recurso contra a condenação do deputado afastado Paulo Maluf e do habeas corpus, que vai definir se Maluf pode ou não permanecer em prisão domiciliar. Ana Paula, Chico. É isso, Juliana. E tem mais aí de Brasília, né? A Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público para prender José Yunes e João Batista Lima Filho, amigos do presidente Temer. Juliana, qual foi a explicação para isso? Olha, em relação à prisão, o juiz entendeu que não havia provas suficientes. Mas esse mesmo juiz tornou réus os amigos de Temer. Veja na reportagem. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, pediu a prisão preventiva de 8 pessoas. Entendeu que havia risco de aliados do presidente continuarem cometendo crimes. Entre eles, amigos de longa data de Temer, como João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, e os ex-assessores José Yunes e Rodrigo Rocha Loures. O MP argumentou que eles são emissários e arrecadadores de propina, e que esse papel ganha relevante destaque neste ano eleitoral, já que os outros responsáveis por angariar ou movimentar recursos ilícitos ou estão presos ou não fazem isso mais. Entre os presos estão os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Os procuradores dizem que, por isso, é indispensável a atuação criminosa do Coronel Lima para a consecução dos seus objetivos escusos,
o que não se pode permitir. E que há grave e concreto risco de reiteração de conduta criminosa por Lima, em benefício da organização criminosa, em especial de seu líder, Michel Temer. Sobre José Yunes, o MP destacou que ele mantém contato frequente e direto com Temer em reuniões secretas e que também há risco de continuar cometendo crimes. Os procuradores também falam de Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o homem da mala de R$500 mil, entregues pela JF. O MP diz que persiste o risco de ingerência na Caixa Econômica Federal pelo líder da organização criminosa, Michel Temer, por meio de Rocha Loures, comprovadamente seu emissário em várias instituições públicas para fins escusos. O MP diz que é preciso evitar que ele atue na organização mais poderosa do país em atuação hoje. O juiz Marcos Vinícius Reis, da 12ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília, é o mesmo que já transformou em réus os aliados do presidente, naquele processo em que ex-deputados do MDB são acusados de integrar uma organização criminosa. Mas em relação aos pedidos de prisão, ele diz não ter encontrado novas provas e, por isso, negou os pedidos. O juiz afirmou que desde que foram presos, Cunha, Gedel e Henrique Alves não cometeram novos crimes. E que não há como se presumir que o fato de Temer se lançar candidato à reeleição signifique risco grave e atual de reiteração de crimes. Além disso, o juiz acrescentou que é preciso indicar fatos atuais que comprovem a continuidade delitiva, o que não se verificou. Ao final, ele diz que pode rever a decisão se surgirem fatos novos. As defesas de João Batista Lima Filho, de Eduardo Cunha e de José Yunes disseram que os pedidos de prisão deles eram injustificados e sem apoio em provas e que o juiz foi prudente ao não aceitá-los. O advogado de Henrique Alves disse que desafia o Ministério Público a provar que o ex-ministro arrecadou recursos para Michel Temer. O Palácio do Planalto declarou que todos os encontros do presidente Temer com José Yunes foram publicados pela imprensa e que, portanto, não podem ser secretos. Que o único risco que o presidente representa quando se encontra com seus amigos é o de receber pedidos para que trabalhe e mude o país para melhor. A defesa de Gedel Vieira Lima não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Rocha Loures. Ana Paula, Chico. Tá certo. Obrigada, Juliana. Até já. E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que envie à primeira instância as investigações contra 5 ex-governadores que renunciaram aos cargos para se candidatar às eleições de outubro e com isso então perderam o foro privilegiado. São eles, vamos ver aqui no nosso telão? Os tucanos, Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, Beto Richa, do Paraná, Marconi Perillo, de Goiás e ainda Raimundo Colombo, do PSD de Santa Catarina e Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Esses processos contra eles estão em sigilo, mas nós apuramos que se tratam de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, peculato e Caixa 2. Dependendo do crime que for apurado aqui, o procedimento pode ir para a Justiça Estadual, para a Justiça Federal ou para a Justiça Eleitoral. No caso de Geraldo Alckmin, o STJ decidiu mandar o inquérito para a Justiça Eleitoral de São Paulo. Os demais aguardam decisão e não há prazo para isso. Vamos às respostas? Beto Richa declarou que apresentará sua defesa em qualquer instância e que todos os seus atos foram pautados pela legalidade. A defesa de Marconi Perillo disse que se trata de um procedimento normal e que segue confiando no Poder Judiciário. A assessoria de Raimundo Colombo declarou que tem todos os elementos para fazer os esclarecimentos necessários. A defesa de Confúcio Moura informou que vai aguardar a chegada do processo na primeira instância para fazer o devido acompanhamento. E nós não conseguimos contato com Geraldo Alckmin. A noite, a madrugada, foram tensas no centro de São Paulo. Uma confusão na Cracolândia terminou com saques e com quebra-quebra exatamente na região central de São Paulo. Rodrigo Bocardi, bom dia. Como é que começou esse tumulto ontem à noite, hein? Olá, Chico, Ana, um bom dia a todos mais uma vez, né? Infelizmente, preocupação enorme, sobretudo para os comerciantes dali. Olha, a polícia disse que foi logo depois de mais uma operação da Guarda Civil Metropolitana para apreender drogas ali na região da Cracolândia, que acabou terminando, inclusive, com a prisão de traficantes. O repórter Giba Bergamin está numa agência bancária que acabou sendo atacada ali durante a confusão toda. Vai trazer mais informações para a gente. Bom dia.
Bom dia para todo mundo mais uma vez. A agência essa daqui é vidro para todo lado, Rodrigo. Realmente a confusão começou por volta das 8h30 da noite de ontem, isso após a prisão de traficantes. Usuários de drogas reagiram, colocaram fogo em objetos, segundo a Guarda Metropolitana. Atacaram viaturas da Guarda, houve inclusive um guarda metropolitano ferido. Os usuários de droga que estavam aqui, que entraram em confronto com a Polícia Militar, que foi acionada, saquearam algumas lojas, atacaram uma agência bancária também, uma casa lotérica e uma banca de jornal. Muita gente sofreu na volta para casa, viu, Rodrigo? Já que os ônibus deixaram de circular na região por um tempo durante essa confusão. Foi muito duro para quem voltava de um dia muito duro, muito difícil de trabalho, um dia longo de trabalho. Rodrigo, 2 delegacias estão investigando o caso. Essa investigação acontece nessas 2 delegacias para apurar de fato o que aconteceu e quem são os responsáveis. Pelo menos um usuário de droga foi detido também, isso depois que ele atacou um carro da Guarda. Essas são as informações, Rodrigo. Ok, Giva, muito obrigado. A gente viu nas imagens aí as pessoas dentro dos comércios destruindo ali, abrindo portas e tal. Os moradores, ou melhor, os comerciantes ali da região se queixaram muito que tiveram as lojas invadidas com a polícia passando pela região e nada foi feito. Chico e Ana. Parece um problema sem fim esse da Cracolândia aí em São Paulo, né, Rodrigo? Até já, viu? Até já. E em Brasília, a Polícia Civil faz agora de manhã uma operação contra o tráfico de armas. A repórter Luísa Doyle acompanha a operação direto do Globocop e tem as informações pra gente. Bom dia, Luísa. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, a segunda fase da Operação Paiol da Polícia Civil para combater o tráfico de armas e munições. A primeira fase foi em março, quando 17 pessoas foram presas. Hoje, são 18 mandados de prisão e busca e apreensão aqui no DF e em 3 cidades de Goiás. Um deles é cumprido nesta casa, em Vicente Pires, que fica a 16 quilômetros do plano piloto. Foi apreendida uma quantidade grande de material aqui. Hoje, até agora, 5 pessoas foram presas e 16 armas apreendidas, além de mais de 1.000 munições, dinheiro falsificado e coletes à prova de balas. Segundo o delegado responsável pela operação, 3 desses 5 presos hoje são também militares. E o líder do grupo também foi preso. Essas armas e munições eram vendidas e alugadas e usadas em crimes como roubos, assassinatos e latrocínios. Chico. Obrigado, Luísa. E agora a gente fala da chuva vem castigando o Nordeste, aqui no nosso telão. Nossos repórteres trazem informações do Maranhão, de Tocantins e do Piauí. E a gente começa com Alex Barbosa, em São Luís. Bom dia, Alex. Quantos municípios estão em estado de emergência aí no Maranhão, hein? Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, 5 municípios maranhenses estão em situação de emergência e quase 400 famílias tiveram de deixar suas casas, segundo a Defesa Civil Estadual. 2 dos principais rios maranhenses, o rio Itapecuru e o rio Miarim, estão cerca de 5 metros acima do nível normal. De acordo com o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, tem chovido acima da média nesse mês e a previsão é que haja mais chuva forte até o fim de abril. Olha, o quilômetro 330 da BR-135, que liga Minas Gerais ao Maranhão, na região de Presidente Dutra, continua interditado porque o asfalto cedeu com a chuva forte e a pista foi cortada ao meio. Motoristas estão tendo de pegar um desvio de até 300 quilômetros. Chico, Ana. Obrigado, Alex. A chuva cai forte também no Tocantins, por isso que eu falo agora com Cassiano Rolim. Comprometeu rodovias por aí, Cassiano? Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia, Ana, e para todo mundo. É isso mesmo, tem motorista desviando por aqui 200 quilômetros por causa dos estragos. O asfalto cedeu na TO 335, que escoa grãos entre o Tocantins e o Maranhão. Pelo mesmo motivo, há um mês nenhum veículo passa pela TO 080, que dá acesso ao Pará. Em Xambioá, no Bico do Papagaio, parte da TO 164 desabou no trecho que atravessa o rio. Aqui em Palmas, o acumulado de chuva já é quase o triplo do previsto para
para abril. Ontem, alagamentos prejudicaram o trânsito. No norte do estado, em Araguanã, 20 famílias estão desabrigadas. Em Itacajá e Goiatins, mais de 3 mil indígenas não conseguem deixar as aldeias. A chuva inundou estradas e destruiu a cabeceira de uma ponte. 1.000 alunos estão sem aulas. A FUNAI disse que monitora a situação e a Defesa Civil informou que está pronta para atuar nas aldeias, se a FUNAI solicitar. Chico. Ok, obrigado, Cassiano. E agora vamos falar do Piauí. 8 cidades por lá estão em alerta por causa das chuvas. Olha o Rio como é que está em Teresina, né? Neyara Pinheiro, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Isso mesmo. Aqui no Piauí, nesse primeiro trimestre do ano, já choveu mais de 26% acima da média para o período. Foram 800 milímetros de chuva, já registrada a maior quantidade desses últimos 10 anos. Desde domingo, o governo tenta evitar o rompimento da barragem do Bezerro, que fica no município de José de Freitas. Canais foram abertos para tentar diminuir o nível da água. Por conta disso, já foram liberados mais de 3 milhões de metros cúbicos de água, e aí fez subir o nível dos riachos e rios. De acordo com a Defesa Civil, mais de 15 mil pessoas podem ser afetadas por causa das fortes chuvas. Aqui em Teresina, os níveis dos 2 rios que cortam a cidade estão bem altos e a preocupação maior é com o rio Parnaíba, que separa o Piauí do Maranhão e que está faltando apenas 17 centímetros para atingir o nível de atenção. Chico. Ok, obrigada, viu, Neyara? Vamos então direto saber de previsão do tempo, né? Como é que fica o tempo hoje em todo o país? Isabela Camargo já aqui a postos. Isabela, bom dia. A gente está vendo aí, né, com os nossos repórteres pelo Nordeste, os problemas estão aumentando e a chuva na região não vai parar tão cedo. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Não vai parar tão cedo porque esse período é para ser chuvoso mesmo na região norte e no nordeste. A gente está no outono, é uma estação de transição entre o verão e o inverno, ok? Mas ela não é igual para o Brasil inteiro. Olha só, para cada região a gente tem uma situação. Então, o outono no centro-sul do país, ele é para ser mais seco. Na região norte, o outono começa chuvoso e aí os volumes vão diminuindo gradativamente até o inverno. Agora, no Nordeste, é para ser uma estação chuvosa mesmo. Lembrando que a região passou por muitos problemas associados à seca nos últimos anos. E agora está chovendo como climatologicamente deveria mesmo. Veja, as médias são altas. A gente vê aqui Teresina, por exemplo, vimos os problemas no Piauí. A média é alta. Ainda não atingimos a média especificamente ali na capital Teresina, mas a gente sabe que está chovendo bastante. Lembrando então, é para chover mesmo, tá? O que a gente não quer são os problemas que acabam acontecendo por falta de estrutura. Belém, Recife, Maceió ainda estão longe das médias e aqui a gente vê como elas também são altas. Hoje os maiores volumes eles vão ficar concentrados aqui no centro-sul do Ceará, centro-norte do Piauí, então atenção, Maranhão, Pará e também aqui Roraima e Amazonas, Acre e norte de Rondônia. Nesse mapa a gente aproveita também para mostrar a chegada dessa frente fria que já deve mudar o tempo hoje no oeste gaúcho. Já pode chover agora de manhã nas cidades que inclusive estão sofrendo com a estiagem. A gente vê então aqui por esse verdinho. Espírito Santo e Bahia, muita chuva hoje por conta da umidade que chega do mar e vai continuar ventando, tá? No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como ontem. As temperaturas ficam assim. Nós temos previsão de 33 graus em Porto Alegre, a mesma do Rio de Janeiro, 34 em Boa Vista, 30 em São Paulo. E aí, para encerrar, amanhã, a chuva que hoje deve começar no Rio Grande do Sul vai se espalhar por Santa Catarina, Ana, e essa chuva deve mudar o tempo aqui em São Paulo no final de semana. Amanhã a gente confirma. Amanhã, então, você conversa de novo com a gente. Obrigada, viu, Isabela? Até amanhã. Vamos falar agora de economia. Números divulgados pelo IBGE mostram que a renda dos brasileiros caiu no ano passado. Vamos ver aqui, olha, o rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 2.112, um pouco abaixo então do que em 2016, a gente vê uma diferença ali de R$ 12, e a desigualdade persiste no país. A população do Nordeste é a que tem os rendimentos mais baixos. Olha, cada morador ganha em média R$ 1.570 por mês. Depois vem as regiões Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Segundo o IBGE, os brancos ganham, em média, quase o dobro do rendimento dos negros. Olha a diferença. E as mulheres ainda ganham menos que os homens. O rendimento médio deles foi esse aqui, olha, de R$ 2.410 e o das mulheres, R$ 1.868. Os dados mostram também a alta concentração de renda. Olha esse gráfico aqui. Metade dos trabalhadores recebe, em média, R$ 754, enquanto que 1% da população fatura R$ 27 mil por mês, ou seja, 36 vezes mais. Pois é, são retratos da desigualdade. Miriam Leitão está aqui para falar sobre isso com a gente, coisa mais cruel do Brasil, né? Desigualdade. Mais cruel e mais permanente, né? A gente tem esse problema, arrasta esse problema desde sempre na nossa história, é uma coisa que atrasa o país. E a gente viu que sofre mais quem é negro, sofre mais quem é mulher. Quer dizer, mulher negra, então, né? Exatamente isso. A gente chegou a ter uns avanços no combate à desigualdade no Brasil. Agora, por que o retrocesso? Pois inclusive assim, de 2001 até 2014, teve uma redução leve, discreta, mas pelo menos que deu esperança de que a gente fosse aos poucos melhorando isso. E no ano passado, tinha uma expectativa de que até melhorasse, porque a inflação caiu muito, não é? E em relação a 2016, a 2015, e também a recessão, passou o pior da recessão. Mas, ao contrário do que isso, ficou estagnada, não melhorou, e em alguns casos piorou a desigualdade de renda. E isso por causa do desemprego. Num país desigual como o Brasil, uma crise, ela bate desigualmente, ela atinge mais exatamente quem está menos protegido. E aí são os pobres, afeta muito mais, quando há uma queda de renda, afeta muito mais os mais pobres. Por exemplo, esse dado, houve uma queda geral de renda, né, de 1,3%. Mas a queda da renda dos 50% mais pobres do país caiu o dobro. Né? E cai mais no Nordeste do que no Sudeste. A única notícia boa, Chico, digamos assim, é que no Sudeste caiu um pouco a desigualdade. Mas quando você vai ver por quê, é principalmente pela crise do Rio, disse Simara Azeredo, que é do IBGE e que comanda essa pesquisa, por causa da queda do rendimento dos mais ricos, dos que estão no topo da pirâmide. Quer dizer, não houve uma emergência não porque a desigualdade a gente quer que diminua com a emergência dos mais pobres, né? Essa que é a grande preocupação. Agora, Miriam, essa desigualdade enorme foi apontada nessa pesquisa com essa metodologia específica que foi usada. Pode ter uma desigualdade ainda pior, dependendo do método que se usar. Sim, a desigualdade brasileira pode ser muito maior do que o IBGE tem mostrado. O IBGE tem feito esforços para avançar na medição dessa desigualdade das rendas. Primeiro, ele até 2015, ele olhava apenas a desigualdade no mercado de trabalho, dos salários. Agora está entrando outras rendas, aluguel, pensão, aposentadoria, poupança, alguns rendimentos financeiros. Ela está ampliando. Em 2016, 2017, essa metodologia mudou. Isso provocado por uma discussão internacional. O economista Thomas Piketty, da França, ele iniciou um debate para se discutir mais profundamente, se medir melhor a desigualdade de renda em todos os países. Mas ele nem coloca o Brasil no seu banco de dados, porque ele olha a renda do imposto de renda. E aqui não tem facilidade de acesso a essa informação. Alguns economistas brasileiros têm tentado adaptar para o Brasil a metodologia de Piketty. E quando eles fazem essa conta, a desigualdade é muito maior. Só para você ter uma ideia, quer dizer, ali está colocado que 1% dos brasileiros mais ricos ganham em média R$ 27.300. Evidentemente que isso aí está subdeclarado. Há uma subdeclaração das rendas maiores. Há uma dificuldade de medir as rendas maiores. Então, quando se medir corretamente, é bem possível que a desigualdade seja maior. É isso que estão indicando os novos estudos sobre desigualdade brasileira, mostrando que esse é um problema gravíssimo, profundo, tem que ser enfrentado de todas as formas e principalmente tem que ampliar a capacidade de medir essa desigualdade. E como você diz, um problema já de muito tempo, né, Miriam? Obrigada, viu? Até mais. Obrigado, Miriam. Até mais. E depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a nova fase da Operação Lava Jato, que investiga prejuízos nos fundos de pensão. Os flagrantes absurdos de quem transporta a carga de qualquer jeito e põe em risco os outros motoristas. No sul da Bahia, estudantes são levados para a escola em transportes, como esse aí. Olha, a gente mostra em detalhes já depois do intervalo. Agora, 8h03, horário de Brasília. Basta 1 segundo para reconhecer um Jeep. Mas se quiser conhecer as condições especiais do Jeep Renegade, vá até uma
concessionária e faça o test drive. Jeep Renegade com taxa zero em até 36 vezes e bônus de até R$6.000 na valorização do seu usado. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. As Crianças de Ferro apresentam Biotônico nos sabores morango e uva. Mais sabor para os seus filhos queimarem mais energia, ficarem com fome e comerem bem. Biotônico Sabores, para os seus filhos crescerem como crianças de ferro. E agora, Fabinho, o que a gente vai fazer com esse frango pré-cozido? Sei lá, pré com conteúdo mesmo é o pré-pago da Sky. Você compra equipamento e recarrega com vários programas de culinária e muito mais. Pré com conteúdo, só Sky. Recargas a partir de R$16,90, 3004-1212. Quinta barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta barato Savenhago. Confira. Capa do colchão mole, R$12,45. Costela suína, R$11,90. Colchão duro, R$15,65. Peito de frango, Big Frango, R$4,55. Assim, sem osso, só R$11,90. Quinta barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite. Sexo é vida. Você sabia que quase 50% dos homens têm disfunção erétil? E que 1 a cada 3 sofre de ejaculação precoce? A disfunção erétil tem tratamento médico. A ejaculação precoce também. Agende uma consulta no Boston Medical Group. Promoção Vem que tem na Daruge Chevrolet. Tracker e Cruze 0 km, com condições inéditas. Taxa zero, tabela FIP no seu usado. Revisão grátis por 3 anos. Descontos de até R$12.000. Vem que tem de tudo para você sair de carro zero na Daruge Chevrolet. Afonso tentou tomar o poder das mãos de Rodolfo, mas o plano falhou. Eu ofereço uma recompensa de 50 moedas de ouro para aquele que o trouxer até mim. Ele e Amália estão sendo perseguidos pelo exército de Montemor. Lá estão eles! Vamos! E agora, o cerco está se fechando. Vocês estão esperando alguém? Não. Virgílio. Hoje, Deus salve o rei. Voltamos a falar da nova fase da Lava Jato, envolvendo fundos de pensão. A Joconda Brasil está em Brasília, em frente à casa de um dos alvos dessa operação de hoje, e tem outras informações pra gente. Bom dia, Joconda. Oi, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. É a casa de Milton Lira. Quando a Polícia Federal chegou aqui bem cedo, logo nas primeiras horas da manhã, foi recebido por um funcionário de uma empresa de engenharia que foi contratada para fazer a reforma na casa. Esse funcionário recebeu a Polícia Federal e, de acordo com informações dele, a polícia fez uma observação, observou ali a casa e saiu minutos depois, sem levar aparentemente nenhum tipo de documentação. De acordo com esse funcionário, que é um pintor, ele disse que a casa está toda preparada para a mudança. E como a gente pode ver, existe ali um caminhão de mudança que, segundo ele, está em frente aqui à casa, parado desde ontem. E ontem mesmo a mobília já começou a ser descarregada. Agora a gente vai ver daqui a pouquinho, olha, um funcionário retirando material para colocar nesse caminhão. Segundo informações desse funcionário da empresa de engenharia, ele reconheceu Milton Lira por foto e disse que Milton Lira saiu da casa ontem de manhã e ele não viu Milton Lira voltar. Então, como você disse, essa é uma nova face da Operação Lava Jato, que investiga desvios em 2 fundos de pensão, o Postales, que é dos Correios, e também o SERPROS, que é do Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Chico, Ana. Ok, Joconda, obrigado. Joconda falando de Brasília. A operação também se desenvolve em Rio de Janeiro e São Paulo. A qualquer momento a gente volta com outras informações. Vamos falar agora do transporte de cargas nas rodovias e cidades brasileiras. Transporte que tem que seguir normas do CONTRAN, né? Mas olha o que as nossas equipes filmaram. Situações absurdas, perigosas, coisas que colocam em risco a vida de muita gente. A reportagem é de Honório Jacometto. A imagem foi gravada em Goiânia. Uma grande gambiarra que, além de perigosa, é infração grave. 5 pontos na carteira, R$ 195 de multa. No interior do estado, outro flagrante parecido, mas com um agravante. Repare que em cima da carcaça do Fusca
Tem um homem pendurado do lado direito e mais esse outro aí. No carro deste motorista, mais um flagrante perigoso. São 12 carretinhas engatadas no veículo, como se fossem vagões. E observe bem, um homem vai em pé em cima da carga. Essas imagens de imprudência e desrespeito à legislação de trânsito foram feitas em áreas urbanas. Mas esse jeitinho de transportar carga além da capacidade do veículo, o que é errado, é uma prática que se repete também aqui nas rodovias. Na BR-153 em Goiânia, a gente flagrou de tudo. Lixeira em cima do veículo, sofá, geladeira. O Lázaro, o instrutor de trânsito do SEST Senat, ficou 45 minutos na BR junto com a nossa equipe e identificou diversas irregularidades. Nós temos o excesso de altura, a amarração dele, a gente teria que observar que a cinta dele é inadequada. Se cai um fardo daquele ali, pode machucar quem está seguindo atrás. Pode matar alguém, aqui cai numa velocidade tremenda. Está errado porque está passando? Muito errado, a traseira dele está realmente, a carga está quase arrastando no chão, a parte da frente dela está bem inclinada para cima, está bem solta aquela carga. O desrespeito à legislação se repete em várias partes do país. Nesta rodovia estadual do Espírito Santo, este caminhão parece que vai tombar a qualquer momento com o peso da carga. No Tocantins, nesta rodovia estadual entre Palmas e Paraíso, o motorista desta picape foi flagrado carregando um andaime numa carretinha. Ano passado, em todo o país, mais de 17 mil motoristas foram multados cometendo esse tipo de infração. Esse ano, já são 3.600 multas. Dirigir com carga além da conta é um risco para todo mundo. A gente tem um centro de gravidade da carga. A carga tem a tendência sempre de cair para um lado ou pelo outro, então os riscos realmente vão só aumentando à medida que ele vai até pegando velocidade. Tanto na questão lateral, altura e o comprimento. Nossa, essa última imagem eu nunca tinha visto. Um carro transportando outro, transportando uma carcaça atravessada. Agora é o seguinte, Ana, se a gente vê, se a gente filma, se todo mundo vê, por que ninguém pune? Por que não há fiscalização? Porque foi um festival, né, de irregularidades que a gente viu. Para você ver, né? Mas parece que aí não há fiscalização. Já no sul da Bahia, o absurdo é a forma como estudantes são transportados para a escola. Dá uma olhada. Comunidade de Águas Claras, zona rural de Uruçuca, sul da Bahia. O ônibus do transporte escolar não chega até aqui. Cerca de 20 alunos vão todos os dias para a aula à tarde numa caminhonete conhecida como Pau de Arara. E a viagem é cansativa? É muito cansativa. Cansativa e perigosa. A estrada que dá acesso ao distrito de Serra Grande, onde fica a escola, é muito ruim. Na semana passada, uma caminhonete do mesmo tipo caiu numa ribanceira e matou a estudante Jaqueline Lira, de 16 anos. Mateus deslocou o pulso no acidente e continua tendo que usar esse tipo de transporte para ir para a escola. Nossa equipe pegou uma carona no Pau de Arara para ter uma ideia de como é arriscada a viagem dos estudantes. Só andamos alguns metros e eu já percebo o perigo que é estar aqui em cima na caminhonete, sem cinto de segurança. Olha só como os meninos ficam. Como é que você faz para se segurar? Segurando aqui, ó, nesse pauzinho. A lembrança do acidente deixa a viagem ainda mais tensa. Eu peço sempre a Deus para não acontecer mais nada disso mais. As crianças menores ficam mais na frente da carroceria, segurando na grade, ou entre as maiores. Outras pessoas da comunidade também se arriscam, pegando o transporte. Já acostumamos, já. Não tem outra opção. Depois do Pau de Arara, as crianças encaram mais 11 quilômetros em outro transporte escolar. Um ônibus todo precário. Bancos rasgados, sem estofado, forro do teto caindo. Uma das saídas de emergência está quebrada, amarrada com arames e cordas. Tem ferro solto para todo lado. Olha só o perigo que é. Você já tinha visto esse prego aí? Já. Naturalmente eles vão chegar cansados e com certeza isso reflete no desempenho do aprendizado das crianças. O prefeito de Uruçuca diz que não tem como resolver o problema de imediato. Nós solicitamos 6 ônibus ao Ministério da Educação. Foi empenhado apenas um e estamos aguardando chegar. O que aconteceu foi uma fatalidade, né? Mas, eu repito, é o transporte usado por
todos os municípios da região, é um transporte seguro e que as comunidades utilizam para ir para a feira, para ir para o médico. Então, esse transporte é seguro desde que seja utilizado da forma que nós orientamos. O motorista responsável, o motorista andar devagar e dar manutenção ao seu veículo. Porque não tem nenhuma ali, né? Quanto sofrimento para conseguir chegar na escola. A gente falou também com o Ministério da Educação, que informou que a responsabilidade pelo transporte escolar é das prefeituras, mas pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o governo federal já repassou este ano R$55 mil para essa prefeitura aí de Uruçuca, para que faça a manutenção dos veículos. No ano passado, o total repassado foi de R$217 mil. Segundo o MEC, a compra de um novo ônibus foi aprovada, outros 5 pedidos estão em análise e o Ministério da Educação ressaltou que a legislação nacional de trânsito precisa ser cumprida, garantindo a segurança dos alunos. E os veículos têm que ter autorização especial do Detran fixada na parte interna do veículo em local visível. Ou seja, nada disso está acontecendo aí, como a gente mostrou, né? Não adianta explicação de autoridade, né? O negócio é o seguinte, os filhos deles não andam nesses veículos, que não achariam tão normal assim. Nenhuma autoridade. Isso é ilegal. É ilegal porque o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 136, diz que esses veículos têm que ter autorização do governo do estado para funcionar. Tem que ter registro, como você falou aí, né? Tem que ter pintura de área, tem que ter cinto de segurança. Quer dizer, está fora da lei. É uma ação do Ministério Público, né? Denunciar que é fiscal da lei. Denunciar, isso não pode ser assim, né? Em nenhum lugar. Verdade. E você vai ver daqui a pouco outras informações sobre a nova fase da Lava Jato, que está nas ruas para prender envolvidos em fraudes nos fundos de pensão. A polícia do Rio descobre que um australiano atropelado em Copacabana é procurado há 20 anos por pedofilia. E os cursos técnicos oferecidos pelo governo do Distrito Federal, que entregam diploma até para quem não aprendeu nada. Agora, 8h15, hora de Brasília. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Nutren Sênior da Nestlé é o suplemento para você aproveitar o melhor da vida. Agora em 3 novos sabores: café com leite, baunilha, chocolate, além do sem sabor, que vai bem com tudo. E como é da Nestlé, é uma delícia. Nutren Sênior, a melhor fase da vida é agora. Revisão Honda Daruge. Deixe seu Honda nas mãos de quem mais entende de Honda. Mão de obra especializada e com o menor preço de Campinas. Fazendo qualquer revisão na Honda Daruge, você leva grátis a troca do filtro de óleo. E mais, pneus das melhores marcas e várias medidas com montagem grátis. E ainda a franquia do seguro parcelado em até 6 vezes. Revisão Honda Daruge. Ninguém cuida melhor do seu sonho. A construtora Caprem chegou em Americana para realizar seu sonho. Vila Real Residencial. São apartamentos de 58 metros quadrados, 2 dormitórios, piscina, salão de festas, quadra poliesportiva e playground. Vila Real Residencial em Americana. É tão real que já está pronto para morar. Visite nosso decorado. Incorporação, Barbo, construção e coordenação de vendas, Caprem. Hoje, depois do Jornal Nacional, Gael encontra uma prova e está perto de descobrir o que aconteceu com Mariano. A mãe matou o Mariano. Não! O outro lado do paraíso. Em seguida, quem vai ganhar a imunidade na reta final do BBB? E ainda... Me deixa! Porque eu não posso ser presa! O último capítulo de Brasil a Bordo. Voltamos com a Operação Lava Jato, que está nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Vamos falar agora com o Pedro Figueiredo. Bom dia, Pedro.
Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui em frente a esse prédio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde mora Marcelo Sereno. Ele que foi assessor especial do Ministério da Casa Civil, enquanto José Dirceu era ministro da Casa Civil durante o primeiro governo Lula. Marcelo Sereno é um dos alvos dessa operação de hoje. Agora há pouco, policiais federais deixaram aqui o apartamento dele, eles carregaram alguns malotes e também saiu com um carro. A gente ainda não tem informação se Marcelo Sereno estava dentro desse carro, mas os moradores disseram que ele embarcou na viatura. Ele tem aí, de acordo com as investigações, ele tem envolvimento nesse esquema descoberto pelo Ministério Público Federal, em que administradores de fundos de pensão enviavam dinheiro para o exterior para poder aí desviar esses recursos e depois fazia pagamentos de propinas. A gente também tem informações de que de que há uma prisão em São Paulo e que também Milton Lira Filho, que é um lobista ligado ao MDB, a Polícia Federal está na casa dele em Brasília. O nome é Arthur Pinheiro Machado, que foi preso em São Paulo. Chico e Ana. É isso, obrigada, viu, Pedro? Então segue a Operação Lava Jato, a gente atualiza as informações para você daqui a pouco. Agora, olha essa história. 3 meses depois do atropelamento de 17 pessoas no calçadão de Copacabana, a polícia do Rio descobriu que uma das vítimas é um criminoso procurado há 20 anos na Austrália. O repórter Edivaldo Dondossola tem as informações ao vivo dessa história. Bom dia, Edivaldo. Oi, Ana, Chico, bom dia para vocês e para todos. Parece história de filme, né? Ele só foi descoberto porque acabou virando uma das vítimas dessa tragédia na hora de Copacabana em janeiro. Você deve lembrar, a gente tem as imagens aí para você. Na época, um bebezinho morreu e esse australiano era uma das 17 feridos nesse atropelamento. Ele deu entrada inconsciente no hospital e no passaporte dele constava o nome de Daniel Phillip. Mas as autoridades australianas informaram que não existia ninguém nos registros do país com esse nome e que o passaporte deveria ser falso. Aí a polícia brasileira colheu as digitais dele no hospital e não deu outra. O nome verdadeiro é Christopher Gott, um condenado por pedofilia que era procurado há 22 anos pela polícia da Austrália. As informações foram divulgadas por um dos maiores jornais australianos, o The Australian. O jornal diz ainda que ele chegou a trabalhar aqui no Brasil como professor de inglês e deu aulas para crianças e adolescentes. O australiano continua internado em coma no Hospital Miguel Couto, na zona sul da cidade, desde o dia do acidente. Que história, hein? Edivaldo Dondossola para o Bom Dia Brasil. E a gente vai mostrar agora um esquema escandaloso em cursos que deveriam ser de capacitação profissional, mas quem se inscreve ganha o diploma mesmo sem aparecer nas aulas. A nossa produtora em Brasília registrou tudo, né, Juliana? Curso gratuito, mas de fachada. Chico, a aula é uma grande fantasia, para não dizer outra coisa. O material didático é enrolação. Nossa produtora Michele Mendes teve apenas uma aula do curso de 2 semanas de cuidador de idoso e já saiu com diploma. Os cursos são oferecidos de graça pelo governo do Distrito Federal. O programa Fábrica Social foi criado para capacitar e qualificar pessoas de baixa renda, mas na prática qualquer um pode se inscrever. A nossa produtora só preencheu uma ficha e conseguiu, sem nenhuma exigência de documentação, se matricular em um deles, oferecido ali na hora mesmo, pelo atendente. Tem um curso relâmpago, que é o curso provisório, de 1 e 2 semanas. Ela se matriculou em um curso para formar cuidadores de idosos. A atividade de cuidador de idosos é reconhecida pelo Ministério do Trabalho como uma ocupação. Ainda não é regulamentada como uma profissão. Mas, para atuar, a pessoa precisa ter ensino fundamental completo e fazer cursos livres, com no mínimo 80 horas de duração. Não foi o caso. O curso oferecido pelo governo do Distrito Federal tinha previsão de apenas 40 horas aula. Esse curso é de 3 semanas, né? Virou uma semana só agora. Ganha certificado, tudo certinho. Aí você terminou esse curso, nós temos um banco de emprego aqui, que a gente envia currículo para as pessoas, tudo. A nossa produtora foi para a primeira aula. O professor distribuiu textos sobre idosos e só pediu que os alunos passassem o material a limpo, 6 páginas. Descobrimos pela internet que os textos são de um manual de 2005 da Prefeitura de Campinas, em São Paulo, para cuidadores informais de idosos. A primeira aula de 2 horas e meia foi a única de que a produtora da TV Globo participou. Ela não pisou mais lá até o fim do curso. Só voltou terça-feira agora porque, apesar de não ter frequentado as aulas, recebeu uma ligação para ir buscar o certificado. E ele estava na mão.
Eu liguei. Aí, ó, 9h20. O certificado diz que a aluna concluiu a carga horária de 40 horas aula e aprendeu cuidados de enfermagem, saúde bucal e medicação. E é assinado pelo coordenador pedagógico Paulo Cunha e pelo então subsecretário de Integração de Ações Sociais Virgílio Neto. Ele foi suplente do PSDB na última eleição e hoje é filiado ao PSB. Deixou a secretaria na sexta-feira passada, último dia para entregar o cargo para quem quer se candidatar nas próximas eleições. Virgílio Neto não atendeu nossas ligações. Na página dele na internet, há vídeos pessoais, inclusive enaltecendo o trabalho neste programa do governo. O programa Fábrica Social, só este ano, já distribuiu 1.453 certificados em cursos de curta duração. A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social informou que os cursos de curta duração são abertos à população e que o instrutor que mandou os alunos copiarem os textos vai ser exonerado. E vai abrir sindicância e criar comissão para avaliar todos os cursos oferecidos pela Fábrica Social. O governo do Distrito Federal não informou quanto foi gasto nos cursos no ano passado. Nós ainda não conseguimos resposta de Virgílio Neto e Paulo Cunha, que assinaram ali aquele diploma. Ana Paula, Chico. Agora imagina uma pessoa dessa sem nenhum preparo tomando conta de um idoso, muitas vezes sozinho dentro de casa, né, Juliana? Inacreditável. Picaretagem. Até mais, viu? A gente volta a seguir com um dado preocupante na saúde. Caiu o percentual de mulheres que fizeram mamografia na rede pública. E as informações sobre mais uma operação contra fraudes em fundos de pensão. Agora, 8h25, hora de Brasília. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Abelha é agro. A polinização das flores pelas abelhas gera grande parte dos frutos que consumimos. Nas colmeias, a principal atividade é a produção de mel e própolis. O Brasil produz 40 mil toneladas de mel por ano. Em 2017, a exportação somou 121 milhões de dólares, aumento de 30% no ano. Além de alimento importante, o mel entra na composição de cosméticos e shampoos. A própolis, considerada um antibiótico natural, movimenta a indústria farmacêutica. Tudo isso faz da abelha uma das operárias mais importantes de nossa economia. Abelha é equilíbrio para a natureza. Abelha é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Ford Ranger. Só ela tem 5 anos de garantia. Ematurata Friboi. Acertou na carne, acertou no churrasco. Surpreenda-se com Signature. Residências verticais personalizáveis, com um lazer incomparável e a sofisticação que você sempre quis no endereço mais desejado de Valinhos. Signature, assinado pelos melhores, inclusive você. Você já parou para pensar o que significa taxa zero? É a garantia de que você financia seu carro sem pagar nada mais. Por isso, a Chevrolet tem uma contraproposta para você. Antes de aceitar qualquer parcela, venha ouvir a proposta da Chevrolet. Onix e Prisma, motor 1.4 com taxa zero. Isso mesmo, taxa zero em 30 vezes. Tracker Turbo, SUV potente e econômico com taxa zero em 30 vezes. E valorização de 5 mil no seu usado. Antes de fechar o negócio, pare e pense. Será que pagar juros compensa? Vai construir ou reformar? Na Telha Norte você tem o melhor atendimento e as melhores ofertas. Porcelanato 60 por 60 Porto Belo, só R$ 27,90 ao metro quadrado. Torneira com filtro Esteves, só R$ 59,90. Não conte com a sorte, conte com a Telha Norte. Elisabetta e Darcy se reencontraram e colocam Susana contra a parede. Você e Elisabetta... Somos namorados. Somos? Porque eu ouvi dizer que você voltou pra capital porque estava decepcionado com a sua vida no interior. Eu aposto que a pessoa que te disse isso foi a mesma pessoa que me disse que você não se importou muito quando soube que eu precisei me internar no hospital aqui em São Paulo. Você esteve internado? Foi só um susto. Mas eu acho que Susana nos deve explicações. Hoje, orgulho e paixão. Estamos de volta e a Polícia Federal está fazendo uma outra operação hoje, além da Lava Jato. E é também uma operação contra fraudes em fundos de previdência, só que em prefeituras. Em São Paulo, Bruno Tavares tem mais informações pra gente. Oi, Bruno.
Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Essa operação aqui em São Paulo, ela tem pelo menos um personagem em comum com a Operação Lava Jato no Rio, que é o empresário Arthur Pinheiro Machado. Aqui em São Paulo, a operação se chama Encilhamento e ela foi autorizada pela 6ª Vara Criminal Federal aqui da capital. Neste momento, os agentes estão cumprindo 60 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão temporária nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Goiás. Esse esquema envolveria 28 prefeituras desses estados e a operação ela investiga um suposto esquema de fraude na emissão de debêntures, que são títulos de fundos de pensão. Quando os servidores municipais querem se aposentar, eles aderem a esses fundos e o que a Polícia Federal descobriu é um grande esquema de fraude justamente nesses fundos. Chico e Ana. Obrigado, Bruno. Agora vamos falar de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia, que traz dados que preocupam muito no Brasil. Só 24% das mulheres que deveriam fazer mamografia passaram pelo exame no ano passado no SUS. Número muito menor do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Lourdes teve câncer de mama em 2003 e passou por um tratamento muito desgastante. Precisou tirar uma das mamas e agora tem que fazer exames regulares, mas não consegue desde 2016. Eu tenho o cadastro na clínica da família, só que nunca me marca uma consulta com o ginecologista, tá? Nunca marca nada e eu tô esperando, eu estou a ver navio. O percentual de mulheres atendidas no Sistema Único de Saúde no ano passado foi o menor dos últimos 5 anos. 11 milhões e meio de mamografias deveriam ter sido feitas em mulheres entre 50 e 69 anos, mas só foram realizadas 2 milhões e 700 mil, 24% do esperado, muito abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O grande problema é que, principalmente na rede pública, 2/3, 50% a 60% das mulheres já chegam com tumores muito avançados porque não tiveram acesso à mamografia desde o início, não tiveram acesso ao médico especialista desde o início, não tiveram acesso à biópsia e não tiveram acesso a tratamento num tempo adequado. Então, quando elas vão tratar, os tumores já são maiores, os tratamentos são mais mutilantes, são mais desgastantes e, obviamente, mais onerosos para o Estado também. Os 2 piores estados são o Amapá, que realizou apenas 260 mamografias entre as 24 mil esperadas, e Rondônia, que examinou 5 mil mulheres entre as 77 mil previstas. A situação no Distrito Federal também é ruim. Só 5 mil dos 158 mil exames foram feitos. Existe a dificuldade de agendar e realizar a mamografia, mas além do baixo número de exames feitos no país, existe ainda uma outra questão. Os equipamentos usados em algumas unidades da rede pública não conseguem produzir uma imagem assim, com essa qualidade. Com relação à manutenção, isso a gente perde um pouco. Tem um problema que os investimentos, na maioria das vezes, são feitos na região sul e sudeste. Então a região nordeste, a região norte, perde também. Para quem não precisa fazer apenas um exame de rotina, a espera é um sofrimento. Eu tirei 20 gânglios linfáticos e 4 já estavam afetados pelo câncer. Então você vê que não é brincadeira. Quando a gente se trata de doença, é para ontem. Pois é, claro que esses dados preocupam muito e se não há soluções para eles, pelo menos há explicações. A Secretaria de Saúde do Amapá disse que o único mamógrafo do estado, o único, está em manutenção e que um novo está em fase de compra. Já a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que os números da pesquisa estão desatualizados, que no ano passado fez mais de 35 mil mamografias. Nossa produção não conseguiu contato com a Secretaria de Saúde de Rondônia e o Ministério da Saúde afirmou que existe uma subnotificação dos exames por parte dos gestores e que o sistema está sendo aprimorado. O Ministério informou que os repasses para a área dobraram no ano passado. E você, que país você quer para o futuro? Meu nome é Valdemir, sou de Correntina, Bahia. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupto, sem violência,
com mais médicos para cuidar da população, porque estão morrendo à míngua. Orlando Paulino de Souza, moro na cidade de Cachoeirinha, estado do Rio Grande do Sul. O que eu quero para o meu Brasil é o mesmo que toda a sociedade brasileira mais deseja: o fim da corrupção e o fim dos políticos corruptos. Para nós conseguirmos isso, temos que eliminar definitivamente as reeleições. Antônio Coqueto, Santa Teresa, Espírito Santo. O futuro que eu quero, que o Brasil seja liderado por pessoas sérias, pessoas comprometidas com o bem comum, pois onde existe seriedade, os problemas são tratados corretamente. Ivanildo Cláudio Barbosa de Aquino, Alagoinha, Pernambuco. Ali atrás está a Câmara de Vereadores. E o país para o futuro é um país sem tortura policial, sem miliciano algum, e os médicos do interior encaminhará os pacientes com câncer para não dar de pirona e Buscopan, ao invés da medicação adequada. Meu nome é Soraya, sou professora da cidade de Campos Belos, Goiás. E o Brasil que nós queremos é um Brasil onde os nossos políticos sejam mais honestos e que tenhamos uma educação de qualidade com a valorização de todos os professores. Meu nome é Rosiane Alencar, sou de São Rogério, Santa Catarina. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde os políticos sintam no bolso que receber um salário mínimo e que esses milhões sejam investidos em saúde, segurança e educação. Meu nome é Sérgio Flávio, sou natural de Inhapim, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o futuro é de não sentir vergonha do rio que passa pela minha cidade. Muita coisa de que a gente não quer sentir mais vergonha, né? De poluição, corrupção, saúde, segurança, educação precárias. Mas agora depende muito de cada um, né? Manter o Rio limpo também é tarefa de cada um. E acabar com a corrupção na política também é tarefa de cada um. Eleição está aí, vai chegando. Lembrando que essas mensagens que você tem visto aqui estão lá no Globoplay, na nossa página na internet, no g1.com.br/Brasil que eu quero. Você ainda pode mandar sua mensagem, seu representante da sua cidade. E você encontra também nesses sites que eu passei as dicas para gravar o seu vídeo. E você vai ver daqui a pouco, os Estados Unidos decidem hoje como reagem ao ataque químico na Síria. E o Palmeiras deixa escapar a vitória na Libertadores. A gente volta já, agora 8h35, horário de Brasília. Hoje, esse bombeiro vai descobrir se o seu casamento é a prova de fogo na sessão da tarde. Então quer dizer que o Corolla recebeu nota máxima em segurança e que o Etios tem os clientes mais satisfeitos. Olha, não deve ser fácil administrar tanto sucesso. Para uns não é mesmo. Patrão Toyota de qualidade, só Toyota. Etios Hatch 2019 com parcelas de R$ 499 e bônus de R$ 2.000 no seu usado. Corolla 2019 automático com parcelas de R$ 799. Prius, o híbrido mais vendido do Brasil com bônus de R$ 4.000 no seu usado. Todo jogo começa antes do apito. É o que você fez até aqui que conta, que te deixa pronto pro jogo, seja ele qual for. Nivea Men, patrocinador oficial do Paris Saint-Germain. Que tal um seguro alto que você só paga pelo que escolhe? Que você monta do seu jeito, como tudo mais na sua vida. Férias na praia ou na montanha? Carro ou caminhada? Gatinho no banco da frente ou filhotinho no banco de trás? Com ou sem guincho 24 horas? Carro reserva ou reparo de vidros e faróis? Chaveiro 24 horas e troca de retrovisores? Ouse escolher. Use a seguro alto, 100% online na palma da mão. Baixe o app e contrate. Use seguro tipo você. Nesses 20 anos de fábrica no Brasil, a Renault entendeu exatamente o que você procura num carro. Quid, a partir de 30.990, com parcelas de 399. 20 anos de inovação para deixar a sua vida mais fácil. Você aí, conta pra mim, curte sair sozinho ou daquelas pessoas que nem cogita com essa possibilidade, né? Sei lá. Nessa quinta-feira você vai ver que isso tem o seu valor. E é importante de vez em quando também, tá bom? Opa! E sabe quem vem visitar a gente? Quem vem? Nosso amigo Bruno Astur. Opa! Que vive saindo e viajando sozinho, ele vai dar dicas preciosas.
se você não tem segurança para sair sozinho, ainda vai contar as últimas novidades do mundo, as fofocas da celebridade, tá? Legal. Agora, na culinária do Zé, você vai cair de bico, olha lá. Rica. Maionese de abacate. Tá brincando? Nossa, dá pra fazer de tudo com ela, até macarrão. Fornece, hein? É, vamos? Vamos, claro. Que hora? Depois do Bom Dia Brasil. Hoje, mais você. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos se reúne hoje para decidir a resposta ao suposto ataque químico na Síria atribuído ao ditador Bashar al-Assad. O presidente americano também busca apoio de aliados para dar uma resposta e vamos falar com a Cecília Malan em Londres, porque o Reino Unido e outros aliados europeus parecem dispostos a colaborar, né, Cecília? Bom dia. Sim, Chico, bom dia. A primeira-ministra britânica Theresa May se reúne daqui a pouco com os ministros para decidir como o Reino Unido vai participar da possível ação militar na Síria. A chefe de governo considera autorizar a operação contra o ditador Bashar al-Assad sem passar pelo parlamento, que está em recesso. Para o presidente francês Emmanuel Macron, a ofensiva deve destruir a capacidade do regime de desenvolver armas químicas. Ele disse hoje ter provas de que o governo sírio está por trás do ataque. As bases aéreas sírias também são alvos em potencial. Já existem 2 destroyers americanos no Mediterrâneo com mísseis capazes de atingir todo o território sírio. E a filha do ex-espião russo Yulia Skripal, que foi envenenada no mês passado junto com o pai, recusou a ajuda oferecida pela embaixada russa. Em nota, Yulia disse que não se sente forte o suficiente para dar entrevista, mas que ninguém pode falar por ela ou pelo pai. Yulia deixou o hospital na última segunda-feira. Sergei Skripal continua internado. O Reino Unido acusa a Rússia pelo envenenamento e Moscou nega. Israel lembrou hoje os judeus assassinados na Segunda Guerra Mundial. Durante 2 minutos, as sirenes tocaram em homenagem aos cerca de 6 milhões de judeus que foram mortos pelos nazistas. O Dia da Lembrança começou ontem com uma cerimônia no Memorial do Holocausto. Muito importante a lembrança desse massacre no momento em que o antissemitismo e a perseguição a outras minorias religiosas crescem aqui na Europa. Ana, Chico. Não esquecer para não se repetir, né, Cecília? Obrigada, viu? Até mais. E a seguir a gente fala de esporte. Tem o empate do Palmeiras na Libertadores. E na Copa Sul-Americana, a noite só foi boa pro Fluminense. Tá ótimo. É isso, Ana. Agora, 8h40, hora de Brasil. Pai, ela vai ser minha irmã? Júlia, essa aqui é a Duda. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Pai, ela vai ser minha irmã? Quem tá gripado transmite o vírus da gripe. Mas quem fica bem pode transmitir um vírus ainda mais contagioso. O vírus do bem. Por isso, Benegripe quer você bem. Benegripe, o bem contagia. Algumas pessoas vão sempre apontar o dedo pra gente que vive do campo. Mas nós vamos nos levantar ainda mais cedo para cuidar do rebanho, do futuro da fazenda e até do futuro de quem aponta o dedo. Porque sabemos que se pararmos, esse país também para. É hora de valorizar quem carrega o país nas costas. Nova Chevrolet S10. Chevrolet, find new roads. Axilas. Elas não são o centro da sua atenção, mas você as depila, raspa e esfrega. Claro que elas precisam de proteção. Mas isso não é suficiente. O que elas precisam é de algo que cuide delas, dia após dia. Não importa o que você faça. Chegou o novo Dove antitranspirante para axilas mais bonitas e macias. O nosso antitranspirante mais suave para a pele. Ain't it true that everybody's looking for the same thing? Ain't it true
Conheça um novo jeito de pagar com Itaú. O bem-estar vai olhar pro próprio umbigo. Ou melhor, vai olhar pro umbigo de todo mundo. Tem mãe que tem aflição de limpar o umbiguinho dos bebês. Eu pedi pro maridão limpar as primeiras vezes. Não, tem que cuidar direitinho, porque senão, gente, pode infeccionar. E aí já viu, né? Aí já viu, e pode até virar uma hérnia umbilical. Quando precisa operar? A gente vai falar sobre isso, estamos te esperando depois do Mais Você. Estamos de volta com outras informações da Operação Lava Jato, que está nas ruas do Rio, São Paulo e Brasília. Paulo Renato Soares, mais uma vez aqui com outras informações ao vivo. Paulo Renato. Oi, Ana, essa operação investiga 2 fundos de pensão, o Postales dos Correios e o SERPROS, do SERPROS, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. A investigação diz que esses fundos de pensão estavam fazendo remessas para empresas no exterior e depois doleiros repassavam o dinheiro em espécie aqui no Brasil para ser supostamente usado no pagamento de propina. O principal suspeito de participar desse esquema é o empresário Arthur Pinheiro Machado. Ele foi preso hoje mais cedo em São Paulo. Segundo as investigações, só uma empresa dele teve movimentação suspeita de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Eu disse 2 bilhões, viu? Com B. Ana e Chico. Que coisa, Paulo Renato. Obrigada. Bom, falando de números gigantes, vamos falar de duelo de gigantes, mas na Libertadores. Aí, bom Cris está aqui para falar dia a todos. de Palmeiras. Palmeiras deixou escapar uma vitória ontem, né? Deu bobeira no finzinho, viu, Chico e Ana? Palmeiras e Boca Juniors fizeram um jogo amarrado, brigado. O gol do time brasileiro só saiu aos 44 do segundo tempo, mas aí o Boca empatou nos acréscimos. Vamos ver então como é que foi a partida na Arena Palmeiras. Aos 44, furada inacreditável do Rara. Aí o Guerra deu um passe perfeito pro Keno abrir o placar. Tava lá todo feliz comemorando, tirou a camisa e tudo já, né? Mas aí aos 46, furada do outro lado. O Antônio Carlos errou. Só termina quando o Pavon acaba. tocou pro Carlitos Teves, que fez 1-1 placar final. O Palmeiras segue líder do grupo 8 e o Boca é o segundo colocado. E 3 times brasileiros estrearam na Copa Sul-Americana, só o Fluminense venceu. Mostra! Vamos pro Maracanã Mostra. então. Fluminense e Nacional de Potosí, gols só no segundo tempo. Renato Chaves cabeceou e o Pablo Diego completou. Pablo Diego estava inspiradíssimo, quase fez o segundo num lance espetacular. Verdade. Por capricho do travessão não saiu esse gol de bike. Ia ser lindo, hein? Olha só. Mas vieram outros 2 depois. Sim, vamos mostrar então. Jogada dos zagueiros aí. O Renato Chaves desviou e o Gum marcou o segundo do Flu. E teve mais. De pênalti, o Pedro fez. 3-0, partida de volta só dia 10 de maio na Bolívia. E na Bolívia, o Bahia perdeu pro Blooming. Vamos ver aí, ó, o Leonardo Vaca tentou 2 vezes e marcou o gol do Blooming. 1-0 e os times voltam a se enfrentar no dia 8 de maio na Bahia agora, hein? Vamos para a Argentina então, Chico Pinheiro. São Lourenço e Atlético Mineiro. Aí o Castro chutou e o Gudinho aproveitou o rebote. Mas a gente vai ver no detalhe que o Gudinho estava impedido, viu? Não, mas olha lá, estava impedido sim. Se a bola desviasse ou se ele chutasse, ia estar impedido de Mas a gente qualquer não merecia jeito. ganhar, jogamos mal. Também não é bom bater no time do Papa em casa. Tudo bem, 1-0 placar final, jogo de volta também no dia 8 de maio, viu, Chico? Em casa, em Belo Horizonte. Aí sim. E ó, primeiros jogos da 4ª fase da Copa do Brasil, vamos ver como é que foi no Beira-Rio, Internacional e Vitória. O Rossi tocou e o Patrick fez pro Inter. Aí o Rodrigo Dourado errou o passe, o Raimer chutou e no rebote o Denilson empatou. Mas, aos 44 do segundo tempo, reparem bem, viu? O D'Alessandro cobrou falta e o goleiro Kaique levou um frangaço. Até o mascote Saci comemorou incrédulo, ele também não acreditou no que fez. Olha lá, o mascote. Inter 2, Vitória 1. Jogo de volta na quinta-feira que vem. Em Campinas, Ponte Preta e Náutico, Ourinho pegou de primeira e fez pra Ponte. Aí agora sim vem o lance bonito. Olha só, depois do lançamento, Felipe Saraiva driblou 2. Que categoria, viu? E marcou um belo gol. 2-0. E pra fechar a conta aí, ó, os jogadores do Náutico se enrolaram. Olha que atrapalhada. Aí o Júnior Santos arrancou e fez o terceiro em cima da atrapalhada aí do adversário. 3-0, quarta que vem é a segunda partida. Vamos para Florianópolis então. Avaí e Goiás. O Breno chutou e o goleiro Aranha aceitou. 1-0 Goiás. E os outros 3 gols saíram no finzinho do jogo. Aos 42 do segundo tempo, o Rômulo empatou.
Aí aos 44, o Júnior Viçosa pegou a sobra e ampliou para o Goiás. E teve mais. Aos 48, o Rodrigão empatou de novo. Avaí 2, Goiás 2, jogo de volta também na quarta-feira. E na Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Sevilha empataram em 0-0. O Bayern, que tinha vencido o primeiro jogo, se classificou para a semifinal. Não faltou emoção, olha, na partida entre Real Madrid e Juventus, viu? A Juventus precisava vencer por pelo menos 3-0 para levar a decisão para a prorrogação, o que ia acontecendo até os 46 do segundo tempo. Olha só, a partida em Madrid, logo no primeiro minutinho de jogo, o Mandzukic abriu para a Juve. Ainda no primeiro tempo, o Mandzukic fez mais um, 2-0, precisava de mais um, né, para ir para a prorrogação. E aí na etapa final o goleiro Navas soltou a bola e o Matuidi marcou o gol que ia levando o jogo para a prorrogação, né? E aí aos 46 do segundo tempo, a polêmica, pênalti para o Real Madrid. Devia ter acabado. Os jogadores da Juventus ficaram revoltados, como a gente está vendo aí. O goleiro Buffon foi expulso, mas a gente está vendo o lance, né? Lance difícil, realmente parece que foi pênalti mesmo, né? Aí o goleiro reserva entrou, mas não pegou a cobrança do Cristiano Ronaldo. Placar final Juventus 3, Real Madrid 1, Real Madrid ficou com a vaga. Imagina se fosse outra zebra, que sensacional que seria. Os classificados para as semifinais da Liga dos Campeões são Real Madrid, portanto, né? Bayern de Munique, Liverpool e Roma. Os confrontos serão definidos num sorteio amanhã. E é isso. E mais emoção pela frente, né? Bonde, isso aí. Vamos encerrando então o nosso Bom Dia Brasil dessa quinta-feira. Amanhã tem mais, pessoal. Juliana, Cecília Malan em protesto aqui, Cris Dias, eu pelo menos estou desde as 6 da manhã esperando neste Bom Dia Brasil para ver a comemoração de Cristiano Ronaldo de frente. Você só mostra o verso. Então exijo que isso fique no Globoplay ou no nosso site, por favor, viu? Que injustiça. Ou amanhã a gente faz só uma imagem, né, em slow dele. Que de incrível beleza. Hulk. Tudo bem. Espetáculo. Tá Ai, anotado, com shape Rodrigo desse, hein? Bocardi. Muito obrigado, viu? Aqui em São Paulo a gente continua de olho nessas duas operações da Polícia Federal contra fraudes e fundos de pensão, viu? Boa quinta pra todos. Estou de olho em outra coisa. Os ministros do Supremo vão analisar se existe alguma ilegalidade na prisão de Palocci, que poderia levar um habeas corpus, e também a situação de Paulo Maluf. Vou acompanhar tudo direitinho enquanto amanhã. Ótimo dia para você. Gente, eu me despeço com imagens lindíssimas de uma tempestade no polo norte do planeta Júpiter. A animação foi divulgada pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, e foi feita com base em imagens captadas pela sonda Juno, que está na órbita do maior planeta do Sistema Solar desde julho de 2016. Bonito demais. Boa quinta, gente. Até amanhã. Muito bacana. Se for pra Júpiter, leve guarda-chuva. Pra vocês de casa, ótimo dia. Amanhã a gente se encontra aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia pra você. Bom dia e parabéns para você em Penedo, Alagoas, cidade histórica. Aniversário hoje, a gente volta.